Fala aí, galera do Binóculo, estamos na continuação do nosso especial sobre as bem-aventuranças. Será que você realmente tem as características do reino de Deus? Se você não sabe, então continue acompanhando com a gente para ver se você tem todas as características, se você supre todos os requisitos para ser do reino de Deus. E se não, o que você precisa buscar para ser um súdito leal, fiel e útil dentro do reino de Deus? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então o nosso tema sobre bem-aventuranças se encontra no texto conhecido, de Mateus 5. Vamos ler o versículo 1º, 2º, 3º e 4º, que diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E, abrindo a boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, pobres de espírito. Muitas vezes nós vemos que o entendimento da humanidade, o entendimento do nosso dia a dia, do que seria uma pessoa bem-sucedida, ou do que seria um cidadão bem-sucedido, é muitas vezes ligado ao sucesso, ligado às riquezas, ligado às coisas grandes. E muitas vezes esse entendimento, ele acaba deturpando a palavra de Deus. Nós vemos esse entendimento entrar até mesmo nas igrejas hoje em dia. Isso é algo que nos afeta muito. Mas não é esse o princípio que Jesus vai falar aqui no Sermão do Monte. Quando ele diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, ele está falando de um grupo de pessoas que entendem que não são nada. Entendem que a sua vida, aquilo que estavam seguindo, ou aquilo que estavam dia a dia praticando, era algo que desagradava a Deus. Era algo que não glorificava ao Senhor. Entendiam que estavam numa vida de pecado. Entendiam que estavam condenados, que estavam indo para o inferno. Entendiam que não tinha como alcançar a felicidade plena, porque antes não estavam com Deus, mas entendem agora que a felicidade plena está em ser pobre de espírito, está em reconhecer a sua humildade, reconhecer a sua falência, reconhecer a sua fraqueza, reconhecer aquilo que eles estavam doentes, enfermos. E esse é o pobre de espírito, que consegue enxergar dentro de si algo que está errado, algo que não está certo, algo que precisa ser transformado, restaurado por Deus. E esse pobre de espírito, como Jesus diz aqui, ele herda o reino dos céus. Ou seja, esse herdar o reino nos mostra que esse pobre de espírito tem algo de recompensa por aquilo que entendeu dentro de si, por aquilo que aceitou, por aquilo que reconheceu que é de verdade. E essa é a recompensa que Deus tem para aqueles que reconhecem, que não conseguem viver por si mesmos, que não conseguem ser salvos por si mesmos, que não conseguem ser fortes por si mesmos, mas que precisam do Deus, mas que precisam de Cristo Jesus, que precisam que alguém tenha dado a vida por ele, porque ele mesmo não conseguiria tamanho sacrifício de agradar a Deus. Esse é o pobre de espírito que nós vemos aqui nas Escrituras. E o que seria esse pobre de espírito atualmente? Porque Jesus, quando ele fala ali, ele está ele está falando, ele está criticando os religiosos da época. E são os mesmos grupos que existem hoje. Ali, quando ele fala de pobre de espírito, ele está falando com os essênios que achavam que a pobreza que agradava a Deus era uma coisa externa, era uma coisa de fora, porque eles não tinham riquezas e alguns largavam. Isso até foi um entendimento errado na história da igreja. Algumas ordens dentro da igreja que faziam um tipo de voto de pobreza, achando que isso agrada a Deus. Os essênios eram esse tipo de pessoal que largavam tudo. A pergunta é, que pobreza é essa? Deus não se agrada dessa pobreza externa. A pobreza que ele quer é interna, é a pobreza de espírito. E é isso que a gente precisa entender. Deus não está preocupado com o externo, que mostra uma aparência de pobreza, de humildade. Não, ele está preocupado com o interior. Será que nós somos, no nosso interior, pobres de espírito? Pessoal, nós precisamos atentar para isso. Porque muitas vezes a gente está ligado muito à aparência das coisas. E não é a aparência que realmente Deus está vendo dentro de nós. E o nosso próximo texto diz, versículo 4, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aí muitos vão dizer, esse choro é de lamentação,
sei lá, de tristeza, por alguma coisa que tem a ver. Pessoal, esse texto não está falando de choro sentimental. Esse texto não está falando de emocionalismo. Esse texto não está falando de você simplesmente chorar porque alguma coisa aconteceu ou porque algum problema sobreveio na sua mente. Não é esse choro. Esse choro que Jesus está falando aqui é um choro daqueles que reconhecem que realmente alcançaram um bem muito maior do que mereciam. Que alcançaram algo que realmente não eram capazes de alcançar. Esse choro é um choro de arrependimento daqueles que olham para o seu passado e veem que estavam fazendo, meu Deus, que estavam desagradando a esse Deus santíssimo, esse Deus eterno, esse Deus todo bondoso, todo maravilhoso. Esse é o choro daqueles que realmente se converteram, daqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, daqueles que foram justificados. Esse é o choro daqueles que não se aguentam mais de ver a tristeza desse mundo, que não se aguentam mais ver pessoas perdidas, que não aguentam mais ver esse mundo num caos que está, do jeito que está. Esse é o choro desses irmãos, crentes em Jesus, que veem que realmente não podem viver neste mundo, que são cidadãos do reino dos céus, mas que mais do que todas as coisas, que não se veem como egoístas, mas querem que aqueles que precisam de Deus o reconheçam como seu eterno Salvador. É isso que esse choro representa. Mais do que todas as coisas, ele se sobrepõe ao emocionalismo, ele se sobrepõe a qualquer coisa transcendente, mas se coloca como uma arma eficaz do Espírito Santo dentro do crente. E o que seria esse chorar? Para quem Jesus está falando isso? Jesus está falando para um grupo religioso da época que até os dias de hoje tem. Ele está falando para os saduceus. Quem eram os saduceus? Como você não viu o nosso primeiro vídeo, que é a introdução das bem-aventuranças, procure aqui, que ele vai dar a introdução desses assuntos. Quem é o saduceu? O saduceu era alguém que na época, influenciado por a ideologia grega, influenciado pelos pensamentos e ideologias do mundo, como os dias de hoje, começou a relativizar. Então, os que choram aqui, ao contrário dos saduceus que relativizavam o pecado, eram libertinos quanto ao pecado, é aquele tipo que a pessoa não tem nada a ver. Os que choram são aqueles que sentem a dor pelo pecado de transgredir contra Deus. Os saduceus eram pessoas que, por uma influência tão grande já da cultura mundana e da ideologia mundana, eles já, as coisas do mundo, a pecaminosidade do mundo se tornou normal. Eles encarnavam o prazer do mundo dentro já de si. Estava normal, aquilo fazia parte da vida deles. Os saduceus não, eles não esperavam a vinda, eles não acreditavam na vinda futura, eles não acreditavam na vida após morte, tudo para eles era aqui, influenciados pela cultura do mundo. Igual a nós, de faculdade, escolas, professores, somos influenciados por uma cultura do mundo e o mundo passa a não ser mais algo que a gente chora. Mas um verdadeiro cristão que serve a Cristo, o mundo, a pecaminosidade, o estado do mundo, não nos alegra, ele nos faz chorar. Então, pessoal, essas são as duas características. Reflita sobre elas. Pense se você realmente está vivendo elas, para que, a cada dia mais, o Espírito Santo possa moldar você a um cidadão no reino dos céus. E aí, nós vamos continuar com as outras bem-aventuranças. Hoje foi pobres de espírito, dos que choram. Então, meus irmãos, vamos continuar nos próximos. Então nos acompanha, curta, por favor, não esquece de compartilha. Curtir, porque se você não curte, não ajuda, ele não volta a aparecer para você. O Exatamente. YouTube não entende que você não quer. Então se você puder, curte e compartilha. E você quer. Então se você puder, nos ajude. Então até a próxima. Até a próxima.